E aí, pessoal, tudo bem com você? Essa semana eu quero falar sobre uma palavrinha, um valor, uma virtude que pode mudar tudo na nossa vida. Se a gente tiver como exercer isso, que é difícil, claro, mas praticamente tudo na nossa vida vai se resolver. E a palavra é humildade. E eu não quero ser piegas, porque o brasileiro ele adora falar de humildade, né? Mas ele é sempre de maneira piegas, né? Ai, fulano é muito humilde. E ele não está falando da humildade de coração, ele está falando que o cara é simples, né? Ou então a gente fala, não, humildade sempre, mas sabe aqueles caras que falam de humildade, mas não é humilde, né? Eu tenho orgulho da minha humildade? Brasileiro normalmente fala assim, né? Não, eu estou falando da humildade mesmo profunda, de ser uma pessoa que não está olhando o mundo como se o mundo lhe devesse algo. Pelo contrário, ela olha para o mundo pensando como que eu posso contribuir para o mundo. Quando você tem realmente um espírito de humildade, você vai ser alguém mais disposto a servir e menos disposto a receber, né? E a gente sabe que melhor dar do que receber. Mas embora a gente saiba dessa frase que Jesus falou, a gente não sabe exercer ela. Por que a gente não sabe exercer? Porque a gente não sabe ser humilde. Esse é o nosso defeito, essa é a nossa falha. O eu é tão forte, tão poderoso, tão grande na nossa vida, que ele não deixa a gente ser humilde. Ele acha que a gente tem que sempre estar competindo, tem que sempre estar acima dos outros. E os outros é quem tem que servir-nos, né? E aí isso acaba atrapalhando a nossa vida inteira. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas vale a pena lembrar aqui que os nossos problemas são aliviados a partir do momento que a gente aprende mansidão e humildade, né? Jesus fala, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então como que ele vai aliviar a gente, né? Não é mágica. Ele ensina mansidão e humildade. Aquele que é manso não está agressivamente competindo com os outros na busca de ser o primeiro ou o melhor. E aquele que é humilde, ele está aqui para servir e ele não tem aspirações megalomaníacas que deixam ele louco, que deixam ele cheio de ansiedade. O futuro para ele não é uma coisa de tamanha ansiedade, porque ele é manso e ele é humilde. A gente vive ansiedade, esse grande problema do século XXI que a gente está. A gente está no século XXI? Acho que é, né? E, e o grande problema é que ele traz essa ansiedade louca que a gente tem hoje. 40% dos brasileiros estão com ansiedade. Porque a gente está sempre pensando no futuro, que a gente quer, tem que conquistar, tem que fazer, tem que acontecer. E é falta de humildade isso. Não é para você não deixar de ter ambição. Você pode ter ambição, não tem problema nenhum. E ambição, estou falando do jeito positivo, tá? Você pode querer, mas a tua postura, a tua atitude diante da vida precisa ser humilde. Porque, na verdade, quando a gente não é humilde, a gente é tolo. Por uma simples razão. Quando você não é humilde, você não está a par da realidade. A realidade é que somos pó. A realidade é que a gente é uma gota de água num balde, diz lá em Isaías. Então, se pega uma gota de água num balde, divide pelo número de habitantes que tem na Terra, quanto que dá? É você. Você é isso aí. Nós somos, a realidade é que nós somos muito pouco, nós somos pequenos. Mas a gente se acha muito grande. Então, assim, quando você não entende a realidade, você é tolo. Quando você não entende a realidade, você vai lidar errado com ela, você vai ter expectativas erradas. Então, sempre que você se sentir frustrado por algo que a vida não te deu, pensa nessa frase assim, ó, mais humildade. Mais humildade. Quando você chega para falar com Deus, por que Deus não me ajuda? Mais humildade, por favor. Deus é muito maior do que a gente. Ele está muito acima, os pensamentos dele estão muito acima. A gente precisa aprender isso, a ser humilde. E aí tem uma coisa muito interessante na história da Bíblia, que é a história de Davi, né? Davi era um cara humilde. E a humildade fez a diferença para Davi. Saul não era humilde. Davi era humilde. E quanto mais humilde a gente for, mais Deus pode nos usar. Tem um texto de Ellen White que diz isso. Quando Deus procura alguém, ele não procura os mais dotados, os mais talentosos, os mais ricos. Ele procura os mais humildes. E a pergunta que ele faz é:
Será que Ele vai permitir que eu use? Será que Ele vai permitir que o meu nome seja exaltado na vida dele? Então, isso é algo que a gente precisa muito, muito desenvolver, uma profunda humildade, que nada mais é do que entender direitinho a realidade.